Olá, me chamo Fabrício e hoje vou resolver com vocês uma atividade do GeoGebra relacionada ao tema distância entre dois pontos. Eu vou estar resolvendo a questão 6, que diz assim: a abscissa de um ponto 6, a abscissa de um ponto P é menos 6 e sua distância ao ponto Q de coordenada 1 e 3 é raiz de 74. Determine a ordenada desse ponto. Então, a primeira coisa que você tem que saber, ver quais são as palavrinhas-chave. Quais são as palavrinhas-chave, né? As partes-chave, né, da questão. Que, né, que é 1 e 3, então eu venho colocar aqui, eu vou colocando as informações que eu tenho. Aqui, né, as coordenadas dele aqui. Temos o P, mas o P está incompleto, né? Então eu só tenho quem? Vamos ler aqui, ó, a abscissa de um ponto P. Toda vez que eu falar de abscissa, a gente tem que ter em mente que a abscissa é x, tá? A abscissa é x que está na horizontal e ordenada. A ordenada é o y que está na vertical, tá? Aqui no ponto P ele só dá a abscissa, né? Ó, a abscissa, menos 6. E a ordenada desse ponto P a gente vai ter que descobrir. Então, quando a gente quer descobrir, eu posso chamar de y, a ou qualquer letrinha, tá? Mas nesse caso, eu quis colocar a, tá? E ele deu uma coisa muito interessante para nós, que é a distância entre dois pontos, tá? A distância entre esses dois pontos, que é o P e o Q, é raiz de 74, ok? Olha aqui como é que fica visualmente. Temos aqui um plano cartesiano, temos o ponto Q no primeiro quadrante, não é? Aqui, ó, onde ele vai ficar, ó, abscissa 1 e ordenada 3, ele fica bem aqui, ó, ok? E o P, eu só tenho um menos 6, né? Aqui, ó, no X, menos 6. Eu não tenho a ordenada. Então ele vai ficar. A única coisa que a gente tem ideia é que ele vai ficar bem aqui, ó, em algum lugar desse eixo na vertical aqui, né? Ok? Vamos à questão. Então, quando a gente trabalha distância de dois pontos, a gente tem que ter em mente que nós vamos trabalhar o Teorema de Pitágoras. No final eu mostro para vocês porque a gente utiliza o Teorema de Pitágoras, tá? Que é o que? A medida da soma dos quadrados dos catetos é igual à medida do quadrado da hipotenusa, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Os catetos, que é a soma dos dois elevado ao quadrado, e a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa pode ser a distância entre os dois pontos, tá? Aí, vamos dar uma olhada. A gente viu que a distância entre dois pontos qualquer, a distância de dois pontos qualquer que eu quero, que é P e Q, é raiz de 74, tá? Então, eu vim aqui substituir, ok? Lembrando que para eu achar quem é x final, quem é x inicial, eu tenho que voltar nos meus pares ordenados, que cada par ordenado tem o seu elemento, né? E determinar quem é o ponto final e o ponto inicial, ok? Nesse caso aqui, eu defini o P como inicial e o Q como final, tá? Aqui, vamos dar uma olhada. Eu quero quem? O x final. Vamos olhar. Quem é o ponto final? O Q. Então, eu vou olhar o primeiro elemento de Q, que é o x final. O x final é quem? É o 1. Venho aqui e substituo. Menos da fórmula, eu repito. Quem é o x inicial? O x inicial é esse primeiro aqui, ó, relacionado ao P. Tá? Eu coloquei o P como inicial. Então, o x é o x inicial. Então, é o menos 6. Venho e substituo aqui, ó, dentro de parênteses. Lembrando que número negativo tem que colocar sempre de parênteses para não confundir, ok? Mas, agora vamos ver aqui, ó, y final. Y final, agora eu vou olhar o segundo elemento, que é referente a y, que é o 3. Lembrando que o final aqui é o Q, tá? Então, eu substituo menos, quem é o y inicial? Vamos olhar aqui, ó, o inicial é o ponto P. Vamos olhar o segundo elemento, que é o y. Aqui, ó, A. Venho e substituo. Agora podemos desenvolver. Até agora só foi substituição. Agora, pela propriedade da matemática, que é uma propriedade de potência de uma raiz quadrada, eu consigo simplificar esse expoente aqui fora com esse índice, gerando o quê? Só 74. E aqui a gente podemos desenvolver esses números inteiros aqui, né? Menos com menos, mais. Então vai ficar 1 mais 6, que vai dar 7. Aqui eu preferi
trabalhar com esse produto notável reduzido, tá? Vai dar certo se eu trabalhar com ele na forma completa? Dá, mas vai dar mais trabalho. Eu acho que trabalhar na forma reduzida é melhor. E vai evitar cálculo, né? Então eu vou resumir meu caminho. Vamos continuar. Então, 7 ao quadrado é 49. Então, esse 49, ele está positivo. Eu vou passar para ele antes da igualdade, trocando a operação. Se está mais, vai passar negativo. Então, eu tenho 74 menos 49, eu vou achar 25. Aqui, ó, 74 menos 49, 25. E aqui eu permaneço, tá? Olha o que aconteceu. Eu tenho que 25 é igual a 3 menos a ao quadrado. Aí, tá vendo que está em potência? Eu posso tirar essa potência aqui trocando a operação, né? Qual é a operação inversa da potenciação? A gente disse que é a radiciação. Então, se está potenciação aqui depois da igualdade, eu vou trazer a radiciação para os dois lados da igualdade, né? Porque é uma balança que eu faço de um lado e faço do outro para não alterar a igualdade, não alterar o valor da questão. Então, temos aqui, ó, raiz quadrada de 25, que é 5. Eita, câmera. Raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 3 menos a, né? Tá vendo esse ponto aqui? Ele vai simplificar com esse índice aqui fora. Então, me restando apenas 3 menos a. Olha aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou trazer essa variável aqui, ó, essa incógnita, para antes da igualdade. Então, vai ficar somente a. Tá negativo, passou positivo, sempre trocando operação. Tá 5 positivo, passou negativo. Então, vai ficar 3 menos 5, ok? 3 eu não mexo, tá vendo? Ele continua no segundo membro da equação. 3 menos 5 é menos 2. Só lembrar dos números inteiros, né? Eu tô devendo 5, paguei 3. Logo, eu tenho menos 2. Logo, eu achei o segundo elemento, que é a ordenada, né? Que é menos 2, ok? Então, se a gente for para ter uma ideia, o menos 2 é relacionado ao eixo das ordenadas, isso aqui, ó. Então, ele basicamente, esse ponto P vai estar aqui, ó. Tá? Basicamente aqui, sua coordenada. Olha como é que ficaria na prática. Aqui, ó, tá vendo? O 3 nós já tinha, menos 6 nós já tinha, menos 2 foi o que a gente descobriu, né? Ó, consequentemente, nós achar a coordenada do ponto P, que é menos 6 em x e menos 2 em y, tá? Sempre nessa ordem. Tranquilo? E para a gente achar a distância entre dois pontos qualquer, a gente sempre vai utilizar o teorema de Pitágoras, né? Que é a teorema de... que é isso aqui, ó. Esqueci de colocar o quadrado. Então, vai ser a distância, né, de dois pontos ao quadrado é igual a variação dos elementos x ao quadrado, né? X final, x inicial, mais a variação dos elementos y, que também vou levar ao quadrado, tá? Que é a distância dos y, tá? Final e inicial. Aqui, como é que ficaria visualmente? Olha aqui, ó. A gente olha a variação, ó, em relação ao y, que é o 3 e menos 2, né? Aqui, ó, delta, isso, variação. Então, eu posso considerar um final e outro inicial, vai dar no mesmo, tá? Ó, em relação a y. Em relação a x, ó, temos a variação, ó, dos pontos no eixo da horizontal, ó. Ponto. Posso considerar esse inicial ou final que vai dar no mesmo, tá? E o que a gente acaba... E a distância entre os dois pontos, ó, é o que? É a hipotenusa, né? E a gente acaba que a gente consegue ver um triângulo retângulo. Por isso que para a gente achar a distância entre dois pontos qualquer no plano cartesiano, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Por isso é só. Muito obrigado. Qualquer dúvida, me chame ou fale comigo e é nóis.